3, 2, 1. Science and technology. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o André Luiz, editor desse projeto. Estamos on com mais um Fóton do Ciencion. Hoje nós vamos falar sobre o aplicativo do UFABC Conecta, o app mobile que vem salvando a vida do pessoal da UFABC. Seja você aluno da graduação, da pós, professor ou técnico administrativo. E para contar essa história, a gente tem a presença do desenvolvedor e programador Lucas Santana. Bem-vindo, Lucas. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Bom, antes da gente começar a falar sobre o aplicativo, a gente queria saber, Lucas, um pouco mais de você. Conta como começou a sua jornada aqui na UFABC, que ano você entrou, qual foi o seu curso de ingresso, onde você estudou antes daqui. Conta aí pra gente. Cara, vamos lá. Eu entrei em 2021, ali na época da pandemia, né? Teve aquele esquema de trocar de quad, então foi no terceiro quadrimestre, né? Foi um pouco estranho, enfim. Eu entendo suas dores. Sou de 2020, sou bicho pandêmico aí também. Exato, então. E aí, enfim, comecei a logo fazer PDPD na área de Direito Software. Depois fiquei estudando bastante, consegui emprego, enfim, tô aí até hoje, né? Eu entrei no BCT pra querer fazer ciência da computação mesmo. Mais um, né? Só mais um. E eu sou de São Paulo mesmo, Zona Leste aqui, tenho 22 anos e é isso. E você entrou já querendo computação, né? Você fez algum curso técnico antes ou só fez ensino médio normal? Onde você fez seu ensino médio? Porque às vezes os professores ouvem, eles falam, meu aluno aparecendo no Ciencion. Eu fiz ensino médio normal mesmo, não foi técnico, mas, cara, no finalzinho ali, no terceirão, né, no último ano ali, eu peguei um curso de manutenção de computadores pra fazer, do YouTube mesmo e tal, então me aprimorei um pouco nessa área, que já era uma área que eu gostava um pouco, então, inclusive na pandemia, fiz alguns trabalhos de manutenção de computadores e tal, pra muita gente que precisava, né, colocar aquele SSD no notebook, por exemplo, mas enfim, e tipo assim, não sabia programação, não tinha muito contato, no máximo ali, aquele Scratch que a gente teve, sei lá, no fundamental ali na escola, que a professora de informática passou uma vez na vida, entendeu? Mas programação em si, tipo assim, não tive técnico, não fiz curso antes de entrar na faculdade, né? Foi direto na faculdade mesmo que eu aprendi mais ali. E eu não vou mentir que eu aproveitei um pouco ali na época que demorou pra começar as aulas pra estudar um pouquinho ali de Python, por exemplo. Eu fiz E isso aí aí também. começou, né? Então, e aí foi ali que começou basicamente, porque antes era mais hardware na minha vida, assim. Então você era o primo que mexe nos computadores, igual eu, assim. Exatamente. É o primo que o tio chega, ô filho, arruma a hora desse celular aqui Nossa, pra mim. já Faz um pediram até pra favor. arrumar ar-condicionado, você não tem noção. Clássico. Exato. Bom, gente, depois dessa breve introdução, bora puxar a vinheta e começar o programa. Então, Lucas, vamos começar pelo começo, né? Como surgiu a ideia de fazer esse aplicativo? Ele foi um projeto unicamente seu ou foi de um grupo de amigos? Como é que foi? Certo. Cara, começou de uma maneira bem diferente. Eu fui, né, gestor e iniciador ali do projeto Restaura CS, do I3E, tá? Então, ali no I3E, no capítulo de Computer Society, né, que é a CS, eu criei o projeto do Restaura CS, que a gente tem os voluntários lá, que ajudam a fazer algumas manutenções em computadores, etc. A gente fez até algumas visitas em sala de aula para ajudar os professores, estavam com problema, sala de professores também, enfim. E ali no terceiro quadrimestre do ano passado, em 2024, eu tive a ideia ali no início de... Eu não era mais gestor, né? Eu tava com outra pessoa, mas eu, tipo assim, eu tô no grupo, então acaba que eu fico vendo ali, ajudando o pessoal, né? E pra ajudar o projeto, né? Eu pensei na ideia tive a ideia, né? De fazer um site. E nesse site, basicamente, a pessoa conseguiria abrir um chamado de maneira muito fácil, né? Eu não sei se você já abriu o chamado, por exemplo, mas pra abrir um chamado hoje na UFABC, você tem que entrar na central de serviços, pesquisar lá, né? Que abrir o chamado. Só de entrar na central... Sei como é. O site da central é meio tem muita informação. Sim, então. E tipo assim, cara, pra resumir, você faz 3 vezes o seu login, quase, né? Tipo, se não me engano, você faz o login, aí ele te adiciona pra outro login, você faz de novo, e no final você acaba tendo preenchido seu e-mail de novo, e seu nome, provavelmente, não lembro direito como é, mas
Eu sei que não demora, tipo assim, demora muito mais que 5 minutos, provavelmente pra abrir um chamado, ou até 5 minutos, por exemplo. E eu percebi que, tipo, claro, não que isso seja um impeditivo e seja a causa maior de não ter tantos chamados abertos, mas que poderia ser mais fácil se fosse um chamado anônimo, por exemplo, se a pessoa só quer abrir um chamado ali rapidinho pra falar, esse computador não tá funcionando, o teclado não funcionou, o mouse tá com problema, sei lá. Então, mais relacionado a TI mesmo, né, porque tava voltado com o projeto. Então, a ideia foi essa, né, tipo, o Conecta surgiu nesse princípio, tipo assim, eu não fazia ideia que poderia virar tudo isso, né, e esse site, né, com a ajuda do pessoal ali, né, pra feedback mesmo, basicamente eram duas telas, né, uma tela de você abrir o chamado anonimamente, então você abria um link, tinha lá o chamado, você poderia preencher o que era, onde que era, se era um computador, se era uma impressora, se era um projetor, e assim que você terminasse, ele já enviava ali, você poderia ver toda a lista de backlog, tipo, toda a lista de chamados abertos, né, chamado em andamento, concluído e tal. Então, qualquer pessoa poderia ver os chamados também, tá? Não era uma lista só acessível pro meu grupo ali, que tava realizando as manutenções voluntariamente, sabe? Não tinha permissão, digamos assim. Isso, qualquer pessoa poderia acessar. A única permissão maior do pessoal da minha equipe é que eles poderiam trocar se um chamado estava em andamento, estava concluído, enfim, né? E esse site, cara, eu subi em 16 dias, achei até bizarro depois que eu fui ver, porque foi muito rápido, Foi bem toda rápido. a estruturação, porque não teve só o forms, né? O preenchimento ali do chamado com a telinha de chamados abertos. Foi também uma integração com o sistema da central de serviços ali, não totalmente integrado, né? Não foi uma comunicação, tipo, direto com a faculdade, foi um pouco mais com a NTI, né? E permitindo ali que a gente abrisse os chamados também para eles conferirem, né? Porque a gente não poderia só substituir uma coisa que é deles, né? Então, aí teve um pouco dessa comunicação também. E aí depois, né, eu comecei, quando eu terminei isso, né, como eu já estava bastante integrado ali com os serviços da universidade, pesquisando bastante, eu tive a ideia de tentar pegar o PDF, né, que é o histórico do SIGA, que é o histórico do aluno, né, e tentei, cara, criar um serviço que consumisse esse PDF e mostrasse para o usuário uma tela, por exemplo. Eu tentei bastante, demorou um pouco, foi difícil e teve um dia que saiu, né. Acho que demorei tipo umas 2 semanas depois disso tudo aí para conseguir fazer isso, né. E quando deu certo, quando eu consegui fazer com que a pessoa fizesse upload do PDF do histórico do SIGA dela e criasse uma tela idêntica, tipo assim, muito parecida com o portal do aluno, que era o nosso portal lá do aluno antigo, né? Pra quem aí já tem um tempo na universidade. Parecido o portal do aluno. Então, um portal que, tipo, te mostrava tudo, né? Então, quando eu consegui fazer isso, eu pensei, pô, vou ter que publicar isso de uma forma muito diferente, né? Não dá pra eu colocar isso num site e tal. Posso aproveitar isso muito mais, né? E aí, cara, foi surgindo essa ideia de fazer coisas que o Sorrisinho não tinha, porque a minha ideia não era substituir o Sorrisinho, né? Então, criei já tinha chamados, que era uma coisa diferente. Então, tinha o portal do aluno, né? Que era essa nova funcionalidade de você fazer upload do PDF e ter o seu portal ali acessível a qualquer momento, né? Sem precisar ficar reenviando o PDF. Só se você precisasse atualizar os dados, né? Tipo, a cada quadrimestre você reenviaria, né? Pra atualizar ali e ver quanto que você tá perto de se formar ou não. E aí depois eu comecei a ver outras coisas, e aí a gente, tipo assim, eu cheguei numas telinhas assim, tipo, de pesquisar livro na biblioteca. Cara, tinha outras telas aí, que nem tô lembrando mais, tá? Da carteirinha, por exemplo. Que hoje já é muita tela, então tô bem confuso. Então, assim, quando eu tinha essas coisas que não, tipo assim, que era adicional, né? Era o que faltava no Sorrisinho, por exemplo, né? O que era adicional mesmo no Sorrisinho. Eu comecei a ter essa ideia de, tipo assim, vou ter que conversar com o cara do Sorrisinho, né? Ver quem criou e tal, tentar entrar em contato pra ver se não tem como a gente integrar essas coisas, né? Pra deixar em um lugar só. E aí, tipo assim, era dezembro, eu tinha várias coisinhas pra, tipo, diferentes, né? Não vou lembrar todas aqui, mas, tipo, essas coisas adicionais aí que o Conecta apresenta hoje, já tinha na mão, e eu consegui marcar uma conversa com o cara que fez o Sorrisinho, e aí ele me deu a notícia de que ele tava descontinuando o aplicativo. Então, quando ele falou aquilo, e eu mostrei pra ele ao mesmo tempo que eu tava fazendo, aí a gente meio que já sabia o que ia acontecer, né? Que, tipo assim, ele já tava parando o aplicativo, sem eu saber, e aí eu descobri que tava parando, ele me contou, e aí eu falei, pô, agora eu vou ter que substituir, né?
né? Tipo assim, vou ter que realmente pegar as funcionalidades do Sorrisinho e tentar implementar. Então, tipo assim, a consulta de aulas, a consulta do fretado, do restaurante universitário e o calendário, né? Que era o que o Sorrisinho ofertava ali. Só pra explicar pra quem não tá familiarizado com o app do Sorrisinho, o Sorrisinho era um aplicativo que reunia algumas informações da faculdade, igual o Conecta é hoje, né? Então ele reunia algumas informações do que tinha no RU, horário de fretado e coisas mais... Ele era, digamos que ele foi o avô do Conecta. Exato. Então, tipo assim, foi isso, né? Parece que foi combinado, né? Mas não foi combinado. E não, tipo assim, a ideia inicial não era substituir o Sorrisinho, mas acabou que foi, tipo assim, tomando forma e deu no que deu, entendeu? Tipo, tudo casou pra que o Conecta acabasse substituindo o Sorrisinho, né? Porque o Sorrisinho foi parando, né? Eu acho que por conta de custos e tempo, né? De dedicação ali. Eu acho que o cara que fez já nem não deve estar mais na universidade, não sei se tem vínculo ainda. Enfim, e... Cara, tudo isso pra falar que foi assim que surgiu. Não surgiu de uma forma tão direta, né? Então é meio complicado responder tão facilmente. E quais foram as linguagens que você usou pra criar o app? Porque eu também sou da computação, mas eu tenho zero experiência com app mobile e coisas mobile no geral. Eu sempre fui do computador, do back-end do computador, de banco de dados, mas mobile eu nunca usei. Quais foram as técnicas que você usou? Quais linguagens? Eu usei Flutter, tá? Pra desenvolver o aplicativo, realmente a interface ali que o usuário interage. E, tipo assim, tem um banco de dados que é do Firebase, né? Que é da Google. E pra back-end, eu usei um pouco de Python também, tá? Tem muitas outras formas de fazer um aplicativo, né? Dá pra você fazer em Kotlin e Swift, né? Que é nativo pra Android e nativo pra iOS. Dá pra fazer React Native, tem várias outras formas, né? Mas no caso, o Connect é feito em Flutter, com Firebase e Python. E uma perguntinha assim que me veio na cabeça agora. Quando foi que você, tipo, viu que você podia lançar o app? Tipo, qual foi o seu MVP zero, assim? Qual foi o seu produto? Pô, eu juntei isso e acho que dá pra lançar e o pessoal vai gostar. Cara, eu lembro que foi em dezembro mesmo, quando eu tentei entrar em contato com o cara do Sorrisinho, porque a tela do aplicativo é até engraçado de pensar que é uma imagem, né? Tipo assim, não consigo descrever aqui falando, mas basicamente imagina uma tela que tem, tipo assim, um monte de botãozinho embaixo, tipo umas 20 janelas, 15 janelas, tipo por aí embaixo, assim. Não, 20 é muito, vai, umas 10, vai. Ou seja, quase que, supondo, né, 10 funcionalidades ali eu tinha, e eu tava pensando já em como eu ia lançar e como eu ia fazer isso, né? E aí tava nessa parte de, tipo assim, tenho coisas prontas e preciso reestruturar pra apresentar pro usuário e pra conseguir lançar. Então foi mais ou menos em dezembro ali, eu tinha uma tela única, tipo assim, a tela dos chamados inicialmente, e embaixo dos chamados, né, a gente tinha aqueles botõezinhos que hoje tem, tipo, o perfil, as aulas, o RU, tinha um monte de botão embaixo, com várias funcionalidades diferentes. A cada ideia nova eu ia criando mais um botãozinho, então ali era na época que eu tava, tipo assim, tem um monte de tela e preciso apresentar isso de uma forma bonita pros usuários, né? Então eu tava reestruturando o aplicativo pra apresentar uma home, né, uma aba de configuração e tudo mais, pra realmente aparecer um aplicativo e não aparecer simplesmente várias telas, entendeu? E ali eu tava, tipo assim, nessa ideia de que, tipo assim, já posso lançar se eu arrumar e deixar o aplicativo com uma homezinha, uma aba de configuração, uma aba de perfil e tudo mais. Então, foi mais ou menos, né, nesse timing, assim, tipo, um monte de tela, um monte de funcionalidade, só que ainda não tava muito apresentável pro usuário, tipo, inclusive acho que até hoje tem algumas dificuldades de apresentar muitas telas ali, muitas funcionalidades pro usuário, mas tem que repensar ali um pouco ainda. Eu vou ser sincero aqui, dar um palpite ao vivo. Enquanto você falava, eu tava mexendo no app e eu ia te ouvindo. Eu não sabia dessa função do portal do aluno. Eu descobri agora, peguei meu histórico agora e joguei lá. Cara, eu não sabia dessa... Eu acho que você pode colocar ele talvez um pouco mais exposto na homepage, assim, porque é genial esse... Exatamente, e deu certo? Esse portal. Deu super certo. Tô triste que meu CR tá caindo. Mano, que isso. E como tá a situação hoje? Como você tá hospedando o app? Ele tá gerando muito custo? Como é que tá nesse sentido, assim? Vamos lá, né? A questão de custo e tal, a hospedagem,
hospedagem do banco, né, pra quem não entende aí basicamente os dados que precisa salvar, né, pra exibir pro usuário, é tudo no Firebase hoje. O bom é que não é muito custoso, poderia ser muito mais do que e também o bom é que ele é por demanda. Então, supondo que nas férias todo mundo pare de utilizar um pouco, meu custo vai ser um pouquinho menor, né, porque vai ter pouco acesso e tudo mais. Então, eu pago pela demanda, né. Então, tipo, eu pago conforme eu uso, no caso, conforme os usuários usam, né. Então, nesse ponto, os custos são ok, poderiam ficar mais caros e tal, mas tá ok até então. E fora esses custos de, tipo assim, manutenção, né, por assim dizer, eu tenho os custos principalmente da Apple, né, que é o que mais pega ali hoje, que por ano tem que pagar $100 pra ter uma conta de desenvolvedor, né, e vai lá, dá uns R$600 hoje, o que daqui a alguns anos pode valer muito mais, tipo assim, enfim, pode dar muito mais aí na conversão. Mas $100 por ano é o custo fixo ali do Conecta, o custo fixo por parte da Apple, né, só que o custo de banco de dados, tal, os serviços que estão utilizando ali, né, notificação, tal, enfim, cara, deve dar, tipo, acho que no app tem uma calculadora sobre isso, deve dar uns 240 por ano, tá? Eu posso estar errado, porque assim, o Conecta não fez um ano ainda pra saber, e também como é por demanda, pode ser que aumente, pode ser que diminua, então tem todo esse lance, mas aí eu fiz um cálculo aproximado com base no que tava acontecendo, sabe? Tipo, no que eu já tava pagando. Então deve dar uns 800 e pouco, 840 por aí, tipo, o custo total por ano. R$840, né? Arredondando aí, considerando a você lançou a campanha do Buy Me a Coffee, né? Que virou o Buy Me a Ru. Isso. O Buy Me a Ru foi genial. Era mais pra ajudar, né, cara? Porque, tipo assim, eu não sei se foi o motivo do sorrisinho ter parado, mas pode ser um dos, né? Porque, querendo ou não, é um custo fixo ali, da Apple principalmente, e que se você não lança na Apple, acho que você acompanha o lançamento, né? Não tem como não lançar na Apple, né? Pelo amor de Deus. Cara, que parto foi esse de lançar o aplicativo na Apple Store? Foi bem difícil, porque, tipo assim, eu não vou mentir, deu dia 1º de janeiro de 2025, ou seja, primeiro dia do ano, eu literalmente criei minha conta da Apple e, tipo assim, já tava preparando a publicação, né? Só que a conta da Apple demorou 3 meses pra, tipo assim, pra conseguir criar a conta. Eles estavam recusando por algum motivo, não sei se é por conta, tipo, do número do celular, até hoje eu não sei. Eu sei que eu tive que entrar em contato com várias pessoas da Apple pra tipo, pro suporte, né? Até eles entenderem que eu simplesmente não tinha minha conta criada, que tava dando problema na criação da conta. E aí até alguma pessoa me ajudar e inserir meus dados manualmente no sistema pra eu conseguir criar a conta. Não sei por que ainda até hoje. E isso foi acontecer, tipo assim, acho que em fevereiro, ali no finalzinho de fevereiro. E aí o lançamento no iOS foi em dia 6 de março, né? Que, tipo assim, nem eu tava esperando. Eu, tipo assim, eu tenho outro ponto, né? Depois da conta que eu tive, né? Tipo, depois da conta da Apple, foi um sufoquinho pra lançar, porque eu não tenho Mac, eu não tinha Mac, né? E eu tinha um Hackintosh, na verdade, né? Aí é um termo muito técnico. Basicamente eu hackei meu PC pra instalar o Mac da Apple, e só quem tem Mac pode publicar na Apple, então tem esse probleminha aí, né? Então eu tive que fazer esse sisteminha aí pra conseguir publicar. A Apple rejeitou umas 20 vezes, foi bem triste. Eu lembro que todo dia que eu ia pra UF, eu mandava uma versão, e demorou um pouco. Então, tipo, foi tipo, também no mínimo uns 15 nãos ali, ou 20, nem sei se já perdi a conta, e por isso que demorou, né? Mas até que não foi muito, né? Tem aplicativo que demora muito mais. Então, acho que foi um tempo bom, mas poderia ser muito melhor se a Apple não tivesse demorado muito ali, né, no suporte. Então, Lucas, nos últimos dias, né, a gente está passando por uma situação meio complicada aqui na região da UFBC, com bastante ocorrência de assalto e também ocorrência de alguns alagamentos aí e tudo mais. Sim. E apesar de não ser um tema muito positivo, né, eu acredito que isso te trouxe um destaque super bacana pro aplicativo, que foi quando o mapa de assaltos do aplicativo apareceu na Rede Globo. Qual foi sua reação quando você viu isso? Como foi como foi saber dessa notícia, assim?
Mano, eu tava vendo ao vivo. Tipo assim, eu lembro que eu tinha acabado de acordar, tipo, eu tava bem cansado, foi dormir tarde. Eu acordei, tipo, eu vi no grupo, acho que. Eu vi em algum grupo que estavam comentando, ia passar reportagem, eu fui ver, né? Tipo assim, tava tomando café. E aí eu vi, mano, a tela do aplicativo, tipo assim, escrito, né? Fonte UFBC Conecta. Aham. Eu fiquei, tipo assim, sem reação, eu só tirei uma foto e fiquei olhando, tipo, admirando, assim, tipo, tentando entender ainda. Acho que foi esse sentimento, tipo assim, de, mano, tipo, como que isso aconteceu, né? E, tipo, porque eu não sabia, tá? Teve até gente que pensou que eu já sabia que ia aparecer, eu não sabia, ninguém me contou, eu tava vendo ao vivo e tomei essa surpresa também. Foi muito legal de ver, eu fiquei muito feliz, né? Apesar de que era uma notícia triste. Mas tipo assim, foi bom ver que o aplicativo tá sendo reconhecido e, querendo ou não, tá ajudando de alguma forma, né? Porque, cara, simplesmente apareceu na Globo, né? Tipo, um absurdo. É o famoso mãe, tô na Globo. Ou mãe, meu, Exatamente. meu app tá na Globo. Exatamente, exatamente. Não, minha mãe também mandou mensagem pra mim, eu nem mandei pra ela que mandou pra mim, tipo, na mesma hora quase. Aí eu fiquei, tipo, em choque, muito, tipo assim, muito legal, muito legal. E também teve a questão das inundações, né, que Ah, rolou aí nas últimas semanas. perfeito. Qual foi, de onde veio a ideia de você colocar aquelas câmeras? A gente tem, para quem não sabe, né, para quem não é de Santo André, nós temos um sistema de câmeras disponibilizado pela prefeitura que fica filmando a região do rio Tá, Tamanduateí. mano. E de onde veio essa ideia de você pegar essas câmeras e colocar no app? Porque eu sabia que essas câmeras existiam e eu sempre usava, mas eu nunca salvava. Aí tinha que ficar caçando o link toda hora. Como foi essa ideia, assim? Sim, sim. Cara, justamente foi no dia que tudo aconteceu, né? Teve alagamento, teve capivara, teve de tudo. E eu não tava lá, graças a Deus, eu não tava lá, mas eu tava aqui, tipo, acompanhando nos grupos mesmo, né? Eu entrei bastante grupo pra compartilhar o Conecta, pra tentar ter número de usuários pra testar e ver como que, né? Enfim. E eu tava em bastante grupo, né? Então eu acabei acompanhando muita gente mandando foto e aí eu, tipo assim, eu fiquei surpresa porque aqui tava tranquilo aqui em casa e tal. E a principal coisa que eu vi que tava rolando, né, eram esses links. Então, eu percebi que poderia ser uma oportunidade muito boa de colocar uma câmera no aplicativo, né? Já que os links, né, você clica no link e abre uma câmera só. E aí eu pensei, pô, se eu colocar isso no aplicativo, eu consigo colocar mais de uma câmera exibindo ao mesmo tempo. Então, eu percebi que além de mais prático de você acessar direto no aplicativo, poderia vir mais de uma câmera ao mesmo tempo, né? Então, Aham. tipo assim, era muito melhor do que você ficar procurando ali o link, né? Ao mesmo, tipo, esse link, inclusive, é muito engraçado esses links, né? Porque tem gente que sabe que existe, tem gente que não sabe que existe, e quem sabe que existe também nunca encontrava muito fácil. Realmente, já passei por isso também, de ficar procurando esse link, né? Então, quando eu vi que todo mundo tava compartilhando, eu tive essa ideia, né? Tipo, por que não colocar ali no aplicativo, né? Bem mais fácil ali, todo mundo consegue ver. Enfim, tipo, eu gostei muito quando eu fiz, eu tava muito ansioso pra postar isso. Até demorei um pouquinho, mas eu vi que o pessoal também gostou, então eu fiquei bastante feliz. E é isso, né? É mais pra ajudar, não sei. Os links, né, da prefeitura, é da prefeitura de Santo André mesmo. Eles Aham. são públicos, né? Tem um monte de lugar, inclusive. Se alguém tiver algum lugar que acha que deve colocar, né? Porque tem muito mais câmera do que só aquelas. Se tiver algum lugar interessante pra olhar, ou lugar que, tipo assim, é risco de assalto também, que é interessante olhar, alguma coisa do tipo, dá pra colocar. Então, no aplicativo mesmo tem uma aba de sugestões pra colocar isso, lá perto da configuração. Dá pra colocar. Então, enfim, é pra ajudar todo mundo, né? Foi basicamente isso. Show de bola. Bom, hoje em dia, você tem uma métrica assim do número de usuários? Em que perna a gente tá nesse sentido assim do app? Cara, muito louco. No Android ali tem cerca de 6 mil usuários e no iOS cerca de 2 mil, tá? Eu falo cerca porque, tipo assim, dá pra ver isso, mas ele atualiza, tipo, demora um tempinho, né, pra atualizar pra mim e tal. Então, por exemplo, quando vai enviar a notificação, aparece que tem 7.7 mil usuários, né? Só que é por isso, tipo assim, nem todo mundo tem as notificações ativadas, né? Tem tudo isso também. Ou, por exemplo, no banco de dados, hoje tem 6.300 usuários com conta criada, né? Não significa que são 6 mil pessoas, né? Realmente que acessaram o aplicativo. Foram muito mais do que 6 mil pessoas, só que nem todo mundo consegue criar a conta, né? Então, tipo assim, a pessoa pode baixar o aplicativo e usar sem conta, né? Só que ela pode fazer o login e começar a personalizar, né? Então, usuários que fizeram o login e são da universidade, né? Porque precisa ter o login da universidade para logar, são 6.300 hoje, né? Mas, cara, acho que deve ter tipo assim, no total aí, 8 mil usuários, tipo, no total, né? Tipo, que já instalaram, por exemplo, né? Caraca.
Bom, e agora pensando um pouco mais sobre o futuro e tudo mais, é uma pergunta de, digamos, de reflexão, né? Porque assim, a gente que é programador, pessoal, a gente sabe que isso dá um trabalho considerável, você tem que gastar um tempo, você tem que gastar uma energia considerável, um tempo que você poderia, sei lá, tá descansando, tá vendo uma série, tá passando tempo com a sua família, alguma coisa assim. Sim. Então a pergunta é, por que você faz o que você faz? Tipo, qual é a sua motivação de fazer isso? Cara, pode parecer clichê, vão falar que é clichê, provavelmente, mas tem muita gente que, tipo assim, pelo menos que eu vejo, né? Não sei se a pessoa não faz projeto porque não curte, eu não entendo, mas na minha visão, cara, é quase paixão mesmo por computação. Surgiu lá desde que comecei a mexer com computador mesmo, então, tipo assim, me aproximei muito do computador, né? Tipo, até virar técnico de manutenção e partir pra parte de software, que era uma coisa que, tipo assim, eu percebi que eu conseguia atingir muito mais pessoas, conseguia ajudar muito mais pessoas com pouca coisa, né, entre aspas, né? Tipo, pouca coisa eu digo apenas um código, né? Então, eu acho que é mais isso que, tipo, como posso dizer, né? Me move, né? Eu tenho, tipo, quase um sonho, não sei, de produzir alguma coisa muito legal pra muita gente. Eu acabei fazendo isso com o Conecta, só que eu acho que dá pra fazer muito mais do que isso, né? Claro, o Conecta é um ótimo começo e, cara, é absurdo, muito legal de ver a galera usando, mas eu acho que o que me move é isso, sabe? É levar um facilitador pras pessoas, sabe? Tipo, tem muita coisa que é repetitiva, aí entra a parte de automação, né, e tudo mais, ou, enfim, pra universidade mesmo, né, que no caso do Conecta, cara, pra você conseguir ver as aulas lá tudo bonitinho, é um trampinho pra você conseguir fazer tudo aquilo, deixar bonitinho, pra você ficar consultando. Eu mesmo salvava uma foto das minhas aulas no WhatsApp e eu ficava olhando, né? Claro, tinha um sorrisinho, eu olhava no sorrisinho também, mas vira e mexe eu tava olhando no meu WhatsApp, tipo, porque eu lembrava que eu tinha colocado lá, entendeu? Ou até Sim, mesmo eu fiz isso cadastrar também uma. por muito tempo. Exato, então. Cadastrar uma por uma no Google Agenda, sei lá. Cara, dá um trabalho. Então, tipo assim, por que não automatizar e facilitar a vida das pessoas, sabe? Eu queria muito fazer uma coisa, tipo, gigantesca, assim. Ainda tenho esse sonho. E acho que eu tô, tipo assim, tô lá, né? Mas falta a ideia ainda, provavelmente. Mas eu faço isso porque eu gosto mesmo. Porque eu amo o que eu faço. Eu não fiz porque, eu vou ficar rico. Se eu quisesse ficar rico, eu poderia ter colocado o Edge no aplicativo e ainda cobrado pra usar. Então, tipo assim, não é esse ponto, entendeu? Inclusive, tipo assim, eu pretendo, inclusive, deixar o aplicativo open source, né? Que significa isso, né? Deixar com que os alunos consigam continuar o aplicativo, né? De forma open source, né? Uma comunidade livre ali de código. Sei lá, você se interessou em participar criar uma feature nova, né? Criar uma tela nova. Você vai lá e pode, se você conseguir, né? Se você souber, tiver conhecimento, você pode ir lá e criar sua tela e, tipo, né? Pedir pra publicar, entendeu? Então, criar essa comunidade, né? Eu acho que, principalmente a computação, não era pra ser, mas é uma das que mais falta isso na minha visão, sabe? Tipo, cadê a galera que faz projeto, né? Tipo, o Next é um exemplo muito bom disso, de que deu certo. Deu muito certo. Exato. Eles estão meio sumidos, né? Mas eles estão arrumando, porque depois que o portal do aluno saiu, muita coisa pra eles quebrou. Então, eles estão por aí, eles estão rodando, eles não estão, tipo, eles não largaram, né? A mão. Mas é um exemplo, tipo, muito forte, mas eu acho que falta muito mais do que isso na computação, por exemplo. Se eu conseguir fazer o Conecta do jeito que tá hoje, imagina se fosse um grupo de pessoas, né? Sim. O que a gente não poderia fazer. Então, essa reflexão é boa e gostaria de tocar o coração das pessoas aí que também tem essa paixão, porque eu acho que tem gente que tem essa paixão também. Não tá na computação só pelo dinheiro, né? Só porque, trabalha home office, né? Não é só isso. Dá pra fazer muita coisa. A gente tem um poder muito grande em nossas mãos, cara. Eu acho que a coisa mais bacana, assim, que pra mim que foi meu ponto, assim, que eu mais... Como eu posso dizer? Que eu mais soltei dopamina no cérebro. Tipo, Sim. eu tô trabalhando também, eu trabalho pra minha empresa, e nesse trabalho eu tava desenvolvendo um dashboard, e daí no meio do desenvolvimento eu tava vendo um negócio assim, eu falei, nossa, podia ter uma ferramenta tal aqui. Mas eu parei e pensei, pô, eu que tô fazendo isso aqui, eu posso pôr a ferramenta tal. Eu fui lá e fiz. E tipo, nesse momento meio que, sabe quando em desenho animado, que vê uma luzinha na sua cabeça assim, acende, eu fiquei, caraca, então esse é o poder das coisas que eu posso fazer. Que da hora. Sim. Exatamente, cara. A gente tem esse poder, né? De, tipo assim, a gente imagina e a gente faz. Eu, quando era criança, cara, eu ficava criando várias coisinhas, tipo, pegava peças, tipo, coisas de madeira e tal, e ficava criando, tipo, aviãozinho, carrinho e tal. Tanto que eu ia fazer arquitetura, ia fazer, sei lá, tipo, uma coisa mais engenharia mesmo, sabe? Porque nessa visão, eu tinha muito essa pegada de, tipo assim, eu quero fazer uma coisa, eu vou conseguir fazer ela, eu posso conseguir fazer ela, sabe? Tipo, o que eu buscava
o que eu busco na computação é isso. Tipo, imaginei uma coisa, claro, relacionada a software, né? E, tipo assim, Ter as ferramentas pra você poder fazer o que você quer. Exato. Tipo, eu imagino, eu penso, eu consigo fazer, entendeu? Tipo, levo pras pessoas. Eu não uso só eu, sabe? Então eu acho isso muito legal. E foi uma das coisas que me levou a escolher computação mesmo. Inclusive eu queria engenharia da computação, eu não queria ciência, mas aqui tem ciência aqui, né? E tipo, cara, no final aí eu vejo que é a mesma coisa, então tipo, não tem tanta diferença assim, né? Vou conseguir chegar no mesmo lugar, provavelmente, então tá tudo bem. Show. E existe alguma perspectiva de rentabilidade pro futuro do aplicativo? E você vê, assim, alguma forma de integrar isso com a universidade, de ser um aplicativo oficial, ou como que é? Olha, oficial, eu acho que não. Se tiver essa integração com a universidade, na minha opinião, pelo menos na minha visão hoje, é que seja mais para a universidade fornecer os dados de forma mais fáceis pra gente, que é desenvolvedor, conseguir criar produtos incríveis como esse. Porque muita coisa do Conecta, pouca gente sabe, mas é lendo PDF que se constrói. E, cara, ler PDF é absurdo. Tipo assim, é a pior coisa que tem. Tipo assim, enfim. É horrível. Exatamente. E, tipo assim, se for pra integrar com a universidade, né? Se rolar essa integração, que seja a nível, tipo assim, os alunos, somente os alunos vão mexer no aplicativo, mas a universidade vai fornecer, tipo assim, APIs pra gente se comunicar, né? Que são serviços de comunicação mais fáceis com a universidade, ou forma de, tipo, passar os dados pra gente mais fáceis, sabe? Então, eu queria que fosse isso, mas não dá pra ter tudo, né? Então, e talvez, né, ela bancar o custo do aplicativo seria interessante, porque se, na minha visão, né, que eu comentei, vai se transformar em um software livre, tipo assim, no software livre vai ter que, tipo assim, pagar ali o servidor, independentemente de ser livre, né? Não significa que, tipo assim, vai sair de graça, né, porque virou um software livre, né? Enfim, seria interessante, mas aí sobre essa rentabilidade, por enquanto, hoje, o que eu mais quero fazer, tipo, fora o que eu não posso contar, né, que vai vir no próximo quad, já tá pronta, mas vai vir no próximo quad, né, eu queria criar uma área de entidades, né? E por que disso? Cara, todo dia no aplicativo tem 3.000 acessos, tipo, 3.000 pessoas acessam o aplicativo no mínimo, tipo, no mínimo 2, né, porque tem, sei lá, sexta-feira ninguém vai, né? Então, arredondando aí, dá 3.000 pessoas em média na semana, né? Todo dia 3.000 pessoas, né? Supondo. Cara, a universidade, né? A universidade e as entidades, né? Podem, tipo, aproveitar disso. Então, tipo, são visualizações, né? São cliques ali. E eu acho que seria muito interessante, por exemplo, ter uma parceria com todas as entidades e fornecer um sistema de publicação lá, entendeu? Eu tô estruturando isso e espero que as entidades topem, né? E aí eu entro com a ideia, né? Da rentabilidade. Porque já que, tipo assim, preciso arcar com os custos, né? Eu ia pensar, né? Eu pretendo colocar isso nessa nova funcionalidade que seria a área de entidades, né? Pra entidade poder cadastrar uma publicação, poder colocar um link pro externo, por exemplo, festa X de uma entidade X, né? Ela colocar um post ali, né? Um banner, enfim. E a pessoa que clicar pode ir pro link ali da festa, saber mais, ou até pro Instagram, enfim. Ou até uma página da entidade, tipo, a entidade coloca várias coisas sobre ela, tipo, sei lá, cadastrar, se a entidade tem projetos, né? Cadastrar todos os projetos da entidade ali no aplicativo. Se a pessoa clicar, ela pode se inscrever no projeto, pode entrar em contato com alguém. Cara, eu tenho essa ideia, basicamente. Tô estruturando ainda como vai funcionar. E eu acho que daí que surgiria a rentabilidade do aplicativo, provavelmente colocando alguma cobrança mensal para as entidades, não abusiva, obviamente. Apesar de ser muito bom o número de pessoas ali que vão acessar, e eu acredito que vai aumentar ainda mais o número de pessoas, pelo que eu tô fazendo aí, que tá vindo, né? E enfim, acho que é isso, tá? A rentabilidade ali que eu entendo hoje, né? Seria por parte ali de uma área de entidades, da universidade mesmo, tá? E sobre a integração com a universidade, cara, é interessante, seria muito legal se der certo, e eu vou tentar, mas eu não sei como que a universidade vai responder a isso, né?
Bom, então é isso, gente. A gente tá aqui se aproximando do nosso encerramento. Muito obrigado, Lucas, por essa conversa incrível e Nada, por compartilhar os bastidores da criação do aplicativo. Uhum. Geralmente, aqui no finalzinho, a gente deixa um espaço aberto. Se você quiser falar alguma mensagem de inspiração, se quiser indicar Legal. uma série, um filme, se quiser contar uma história de alguma coisa curiosa que aconteceu durante o desenvolvimento, você pode ficar à vontade. Valeu pelo espaço. Cara, eu queria agradecer muito aqui meus amigos mesmo. Eles sabem, e não só meus amigos, né? Mas o pessoal que ajudou de alguma forma no aplicativo, porque eu mandei pra muita gente, muita imagem antes de lançar, e até mesmo depois que eu lancei, pra coisas novas que tô fazendo e tal. E eu acho que sem eles, sem esses feedbacks, muitas coisas ali seriam um pouco ruins pros usuários, né? Então, de coração, eu queria agradecer a todo mundo que fez parte disso de alguma forma, tá? E de inspiração, cara, eu acho que tem algumas pessoas que têm esse perfil, né? De querer fazer diferença, e eu acho que vocês não podem ficar parado. Tem bicho chegando aqui agora, né? Na universidade, próximo quadrimestre aí, né? Segundo quadrimestre de 2025, tem muita gente chegando. Dá pra aproveitar esse hype do pessoal e talvez construir uma coisa muito legal. Então, enfim, é mais um recado aí pros desenvolvedores, né? E a comunidade de computação pra se unir mesmo e criar coisas incríveis como essa, sabe? Tipo, a gente tem muito potencial e não dá pra deixar isso aí de lado, não. Show de bola. Agradeço de novo pelo seu tempo e disponibilidade aqui com a gente. E nós ficamos por aqui, mas a gente continua essa conversa pelas redes sociais. Sigam a gente no Instagram, no Facebook, no X, o extinto Twitter. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa. Tchau, pessoal. Este programa foi editado por André Luiz.